Olá, eu sou Ed Galileu, sou ilustrador, quadrinista e arte educador e este é um curso de cabeças no estilo cartoon. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o conceito do estilo cartoon. Geralmente é aquele desenho mais estilizado, que foge muito da forma real. Para dar um exemplo aqui, eu peguei alguns personagens de desenhos animados com formas de cabeças bem diferentes. Aqui, por exemplo, temos a Didi, do desenho Laboratório de Dexter. A gente pode ver que a cabeça dela, na parte de cima, é mais achatado, e na parte de baixo tem uma parte mais arredondada, tipo um meio círculo, né? No caso aqui, ela estando de lado, na parte da frente é um pouquinho mais reto também. Já estes personagens do desenho Phineas e Ferb têm um formato completamente diferente. Este aqui, um formato mais retangular, onde ele é maior na altura do que na largura, e este aqui um formato de triângulo, né? Uma estilização bem legal. Já a personagem lindinha do desenho das Meninas Superpoderosas tem uma cabeça mais circular, é um oval quase redondo, enquanto o professor Utônio, que também é do mesmo desenho, tem uma cabeça mais retangular. Já o personagem irmão do Jor-El, ele tem o formato da cabeça mais oval, ou também retangular. Lembrando que a gente não precisa manter a forma original da forma geométrica. A gente pode usar aquela forma geométrica e dar umas arredondadas, alguma coisa, transformando ela mais ou menos no formato da cabeça. A forma também é uma maneira de dar personalidade para o seu desenho. O formato mais redondo passa a ideia de fofo, tranquilo, né? Uma pessoa mais comum. Já um formato mais quadrado passa a ideia de sério, né? Ou chato. Um formato mais triangular passa a ideia de agressivo por causa dessas pontas do triângulo. Então você pode colocar um vilão, alguém mais rígido. Já um triângulo onde a parte maior fica embaixo dá uma ideia de força ou equilíbrio.
Bom, vamos começar falando dos materiais que a gente vai usar para fazer essa aula. Eu gosto de usar um lápis colorido para fazer o esboço, porque dá para diferenciar bem ele do desenho finalizado. Para definir o desenho, a gente pode usar tanto um lápis comum quanto uma lapiseira, né? Isso vai do gosto de quem está desenhando. E também tem as canetas, né? No caso, essas aqui são aquelas canetas nanquim descartável, onde a gente pode finalizar com tinta nosso desenho. Bom, eu acho que antes da gente começar a falar do desenho estilo cartoon, é importante a gente entender as proporções básicas de uma cabeça realista. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente consegue definir essas proporções. Bom, para as proporções básicas de uma cabeça, qualquer pessoa que já estudou, já fez algum curso de desenho, deve ter aprendido mais ou menos desse jeito, onde você faz primeiro um círculo, depois você vem fechando na parte de baixo, faz uma linha central e aí começa a colocar a marcação dos elementos do nosso rosto. Olhos, nariz, boca e orelha, tá? Essa é a proporção básica de uma cabeça humana. Lembrando que as pessoas têm formatos diferentes de cabeça, assim como a posição dos elementos do rosto. Mas isso aqui é o básico para a gente partir daqui para a gente poder desenhar o estilo cartoon. Bom, esse esboço que eu fiz aqui foi de uma cabeça vista de frente. É óbvio que se você virar ela de lado e se você colocar ela de 3/4 olhando para cima, vai mudar um pouquinho esse esquema, porém segue o estilo realista. Agora eu convido você a tentar desenhar uma cabeça mais nesse estilo realista, só para praticar um pouquinho. Bom, agora introduzindo no estilo cartoon, a gente vai começar com uma forma bem simples de se fazer uma cabeça. É a forma mais comum da gente entender que é uma cabeça, que é a forma circular. A gente está acostumado a ver formas circulares nos emojis, por exemplo, que a gente tem nos nossos aplicativos ali e redes sociais. Eu vou começar desenhando algumas formas circulares e dentro dessas formas eu vou colocar alguns elementos que lembrem um rosto humano. Lembrando que é muito simples a gente fazer algo parecer um rosto humano. Basta você colocar 2 pontos aqui seguindo um alinhamento e em um alinhamento central aqui a gente colocar alguns elementos que lembrem um nariz e uma boca. A gente está acostumado a ver isso nos emojis, como eu já comentei. Você pode colocar os 2 pontos mais ou menos no meio desse círculo, né? Um formato de nariz diferente aqui, formato da boca também, um pouco diferente. Eu posso pegar esses 2 pontos também e colocar bem na parte superior desse círculo, puxar a linha do nariz passando pelo círculo quase inteiro até lá embaixo, só deixando espaço para a boca. Eu posso também colocar esses 2 pontos bem na parte de baixo desse círculo, né? Faço uma forma aqui que lembra o nariz e um tracinho lembrando a boca. Já esse outro aqui, eu vou colocar os 2 olhos lá em cima e um nariz menorzinho, né? E uma boca, tudo na parte superior do círculo. Uma coisa que vocês podem perceber também é que eu vario a distância dos olhos, né? Isso dá uma característica bem diferente de um desenho para o outro. O alinhamento dos olhos, ele é muito importante, né? Não que não dê para fazer isso num desenho cartoon fazendo os olhos desalinhados. Mas nesse caso aqui, a gente vai sempre manter eles alinhados. Essa parte foi só para mostrar para vocês que às vezes a diferença entre os elementos do rosto, alguns mais na parte superior, outros mais na parte inferior, outros com os olhos mais afastados ou mais juntos, tudo isso vai dar uma personalidade diferente para o desenho que a gente vai fazer. Porém, aqui a gente trabalhou usando apenas formas circulares. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue transformar outras formas geométricas em rostos de personagem, né? Tanto usando a forma geométrica do jeito que ela é, um quadrado, um triângulo, um retângulo, um círculo, quanto trabalhando também essas formas geométricas de maneira que a gente consiga deformá-las
ou até combiná-las para formar um formato diferente do rosto. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar a importância da gente conseguir desenhar formas geométricas sem dificuldade. Se você tem alguma dificuldade, pratique desenhando várias vezes em uma folha, todos os dias, que você vai perceber que essa dificuldade será superada. Aqui eu desenhei um círculo, um quadrado, um oval, um retângulo e 3 triângulos de formas diferentes. Partindo dessas formas básicas, dá para a gente construir alguns rostos já. Mas eu vou começar falando para vocês sobre essa forma circular aqui. Eu quero desenhar um rosto nela, né? Como a gente fez já anteriormente, porém, agora eu quero colocar um pouquinho mais de detalhes. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que um rosto de frente tem um alinhamento vertical e um alinhamento horizontal, né? Como eu disse antes, a gente pode desenhar o rosto mais acima ou mais abaixo. Eu vou começar fazendo um desenho de um rosto a partir desse círculo, mas eu não quero que fique um rosto redondo. Então o que eu posso fazer? Eu posso deformar um pouco essa forma redonda. Então, uma das coisas que eu posso fazer é pensar que esse círculo, na verdade, é como se fosse uma bola. E eu vou apertar mais essa parte de cima aqui. Então eu consigo deformar um pouco essa forma circular para que ela fique um pouquinho mais interessante. E partindo dessa forma, eu vou fazer as marcações. A marcação central ali, para eu saber dividir esse rosto em duas partes. E uma linha para eu saber onde eu vou colocar o meu olho, tá? Meu nariz e minha boca, eu também posso fazer essas marcações. Lembrando que se eu quiser desenhar esse rosto um pouco mais inclinado, eu tenho que pensar nessa forma, como ela vai ficar com essa inclinação, e o alinhamento da linha central, principalmente, ela tem que seguir essa inclinação, né, para eu colocar os elementos do rosto de maneira que que dê a entender que o rosto está de lado. Lembrando que isso vai valer para qualquer outra posição que eu coloque esse rosto, olhando para cima, olhando para baixo, olhando mais para o lado. Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos do rosto. Por enquanto, eu estou fazendo esses elementos de uma maneira bem simples. Porém, existem centenas, talvez milhares de maneiras de se desenhar cada um desses elementos. Tanto o nariz, quanto a boca, os olhos, a orelha, a sobrancelha, os cabelos. Tudo isso que a gente for colocar em um personagem tem muitas maneiras de serem feitas, tá? E todas elas ficam com um efeito bem diferente um do outro. Eu não preciso me esforçar muito para desenhar alguns olhos, né? Como vocês já viram antes. Porém, eu posso fazer eles ficarem um pouco mais interessantes, desenhando eles em um formato circular, ou em um formato oval. Também um formato oval com a parte de baixo achatada.
ou algo um pouco mais próximo do formato de um olho real. O mesmo vale para quando eu for desenhar uma orelha. Eu posso desenhar uma orelha mais redondinha, mais pontuda. Ou então mais quadrada. O nariz, ele não contribui muito para as expressões faciais, por isso os emojis não possuem nariz. Porém, eu consigo colocar uma letra C e ela já vai parecer um nariz, dependendo do desenho. Ou então eu coloco um pouquinho mais de detalhe para ficar um nariz mais redondo, né? Um nariz mais largo, um nariz mais fino ou pontudo e outros tipos de nariz. A gente sabe que para desenhar uma boca em um emoji, basta desenhar um arco. Mas se eu colocar 2 tracinhos no final deles, fica mais interessante. E aí eu posso desenhar um sorriso mostrando os dentes, né? Ou então cantando, uma boca cantando. Também posso desenhar um lábio de uma mulher, né? Como se estivesse com batom. Se eu quiser desenhar cabelo, eu também tenho essa opção de fazer cabelo de diversas maneiras, né? Tanto em relação ao penteado, quanto a maneira como eu vou desenhar esses cabelos. Bom, agora vamos colocar em prática tudo isso que a gente falou. Eu vou pegar algumas formas geométricas e tentar transformar em um rosto estilo cartoon, trabalhando e brincando um pouquinho com esses elementos da maneira que eu coloquei agora. O primeiro que eu vou fazer aqui vai ser usando um quadrado. Eu vou fazendo essas marcações, né, e o esboço com um lápis colorido, né, e depois venho finalizando ele com um grafite comum, né? Eu posso finalizar também com uma caneta, mas por enquanto eu vou deixar esses aqui só com lápis.
Agora eu vou usar esse triângulo invertido aqui para criar um personagem. Como eu falei, os elementos do rosto existem muitas e muitas maneiras de se desenhar. Então eu vou olhando e tentando enxergar o que se adapta melhor a este formato e vou colocando. Lembrando, gente, que assim, a forma básica, que o triângulo, ele é a base para eu começar. Não significa que o meu personagem vai ter pontas ali, né? Eu posso dar uma arredondada aqui, outra ali, mudando um pouquinho, dando uma flexibilizada nessa forma até a gente conseguir um formato interessante para criar o personagem. Agora eu vou fazer a mesma coisa usando um triângulo onde a base maior fica embaixo, né? Olha como que muda completamente o estilo do personagem. Muda bastante, né, gente? Parece que você olhando para um e para o outro, você consegue perceber a personalidade de cada um. Agora eu vou usar esse retângulo aqui para fazer um personagem mais esticado, né? Mais comprido, né? Uma cabeça bem alongada e vou tentar distribuir os elementos do rosto aqui dentro. Aqui nessa forma, percebam que eu usei duas formas geométricas, um círculo e combinei ele com um triângulo, né? Aí eu vou fundir essas formas para fazer um formato mais interessante aqui. Faço essa linha central, né, a linha dos olhos, e vou colocando os elementos também. Agora eu vou pegar essa forma aqui, que nada mais é do que um losango com uma deformação, ou a gente pode dizer que ele é um retângulo onde eu puxei um pouquinho essa parte de cima para cá, né? Para eu fazer um personagem de lado.
Mesma coisa, faça essas linhas, né? A linha central, no caso aqui, é a própria lateral dele. Faça um alinhamento aqui dos olhos, uma marcação de onde vai o nariz aqui e a boca. E vou colocando os elementos do rosto para ficar interessante aqui como um desenho cartoon. E esse foi o nosso curso de desenho de cabeças estilo cartoon. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido alguma coisa e que isso sirva para vocês poderem continuar praticando e se aprimorando no desenho cartoon. Valeu!